Ontem, Donald Trump cumpriu a sua promessa e aumentou em mais de 50% adicionais as tarifas impostas à China, chegando na totalidade de 104% de tarifas dos produtos importados pelos Estados Unidos da China. Pequim disse que vai lutar até o fim. Inclusive, hoje que eu estou gravando, agora são 9 horas da manhã, nessa quarta-feira, a China retaliou novamente e anunciou tarifas de mais 84% sobre produtos dos Estados Unidos que começam a valer a partir de amanhã, quinta-feira. Inclusive hoje, 25% de tarifas impostas pelo Canadá à importação de automóveis dos Estados Unidos também entram em vigor. Os mercados estão reacionando profundamente com destruição de riqueza. Mas tem 4 fatores mais importantes e uma mudança estrutural e profunda que Trump está olhando. É isso que falaremos a seguir. Vamos adiante. Mas antes, eu vou pedir 1 minuto da sua atenção. Para quem me acompanha sabe que nesse canal nós apoiamos e enaltecemos as empresas que partilham dos mesmos valores que nós. Empresas que têm coragem de se posicionar e dar as caras para o mercado. Vamos falar então rapidamente do Rio de Janeiro? Você sabe o que tem acontecido na cidade maravilhosa? Rio de Janeiro sangra. E é muito louco pensar que uma cidade com tanta beleza, cultura e vida tenha se tornado refém do medo, da violência e do crime organizado. Mas o que eu quero contar para vocês é que a Brasil Paralelo decidiu juntar tudo isso num documentário forte, direto e que escancara a realidade e a criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse documentário, especialistas, moradores e autoridades revelam uma realidade que poucos ousam mostrar. E o documentário é Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Estreia no dia 15 de abril, às 8 horas da noite. Exclusivo na Brasil Paralelo, totalmente de graça. Para assistir, é só se cadastrar no link da descrição e o QR Code está aqui na tela também. Gente, esse doc não é sobre o Rio de Janeiro. Ele é um baita alerta para o Brasil inteiro. Como uma cidade chega nesse ponto? Quem está no controle de verdade? E o mais importante, até onde isso pode se espalhar? Moradores, especialistas, autoridades, todo mundo que vive isso na pele está lá, contando que pouca gente tem coragem de mostrar. Então se cadastra e não perca essa oportunidade. Dia 15 de abril, às 8 horas. É de graça, mas a verdade que você vai ver pode custar caro para o Brasil. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, para completar, Elon Musk, que é super próximo ao presidente Donald Trump e é líder do Departamento de Eficiência Governamental, começou a fazer pressão no próprio presidente americano para que as tarifas não sejam impostas. Já vimos ele fazendo alguns posts em referências aos malefícios das tarifas, que já abordamos numa série de 4 outros vídeos disponíveis aqui nesse canal. Uma longa série em meio a essa mudança mais profunda que o mundo está vivendo. Ontem, Peter Navarro, que é o mentor intelectual do plano de Donald Trump de imposição das tarifas, também teve uma briga pública com Elon Musk. Peter Navarro disse que Elon Musk está de olho apenas em interesses pessoais. Elon Musk o respondeu em redes sociais o chamando de imbecil. Isso dá uma ideia de como estão os bastidores em meio a essa guerra tarifária que foi anunciada há poucos dias. Agora que eu estou gravando, o petróleo está atingindo o menor nível desde fevereiro de 2021. Vemos o petróleo caindo 6%, gás natural 2,5%, índices futuros de gasolina também quase 3% e o ouro subindo 2,5% em proteção, ultrapassando a barreira dos $3.000 novamente, que havia perdido há poucos dias. As bolsas europeias e mundiais também em queda, Estados Unidos caindo 2%, Japão já fechou com 5% de queda, Grã-Bretanha caindo quase 4%, Alemanha 4%, França mais de 4%, Itália quase 5%, Espanha quase 4%, enfim, e o índice brasileiro futuro, que está aberto nesse momento caindo 1%, e o dólar a R$ 6,11, com todas as curvas de juros,
desde o vencimento mais curto até os mais longos aqui no Brasil, também subindo, mostrando o sentimento de aversão ao risco que o mundo todo passa nesse momento, que já explicamos, como eu falei, numa série de vários outros vídeos disponíveis que vale a pena assistir para entender a complexidade disso tudo e vamos nos aprofundar um pouco mais. Inclusive, isso abre oportunidades de investimento ou até mesmo possibilidades de busca pela proteção do seu patrimônio ao longo do tempo. Eu deixo o descritivo aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento no singular e vai ser um prazer, eu mesmo respondo e a gente fala a respeito. Pois bem, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Como eu falei, eu entendo o posicionamento do Trump em querer buscar maior competitividade aos produtos americanos. Com isso, trazer um resultado melhor para a balança comercial, a diferença entre o que os Estados Unidos importa e exporta de cada um dos países, portanto não apenas uma melhoria na balança comercial, mas também no saldo de transações correntes da balança de pagamento, que é basicamente um reflexo de tudo que os Estados Unidos ou um país importa e exporta com o restante do mundo ou com países individuais, não apenas produtos, serviços, renda. Consequentemente, se você traz uma maior competitividade para os produtos americanos, você melhora o resultado do déficit em transações correntes dos Estados Unidos, significa que os Estados Unidos importarão menos e exportarão mais, portanto, haverá um saldo melhor ou menos deficitário em sua transação corrente. E quando a balança de pagamentos apresenta essa melhoria, significa que a sua moeda valoriza, portanto, o dólar valorizaria e no plano desenhado pelo governo americano, com essa eventual melhoria do déficit em transações correntes ou na balança comercial, significa que o dólar fica mais forte e quem estaria pagando a conta do aumento dos preços decorrentes das tarifas seriam os estrangeiros e não os americanos em si, uma vez que mesmo com o preço subindo, a tua moeda vale mais, o teu poder de compra também fica mais alto. Mas isso não é uma teoria econômica bem definida, não é claro isso, não é óbvio que esse movimento acontece. E também ele quer buscar a reindustrialização com tudo isso, trazendo novamente as fábricas para os Estados Unidos. Claro, já explicamos também nos outros vídeos que isso decorre de você deter a principal moeda do mundo, a moeda com maior segurança e a moeda com maior demanda para liquidação de pagamentos internacionais e para se proteger dessas crises. Uma demanda maior de dólar implica uma moeda mais forte. Uma moeda mais forte significa que você tem um incentivo maior a importar e não a produzir localmente, porque senão seus produtos ficam mais caros. E os Estados Unidos é um país desenvolvido, avançou em tecnologias de ponta, criando as principais empresas do mundo. Então esse movimento ele não é tão óbvio de conseguir reindustrializar, uma vez que ao produzir nos Estados Unidos com uma moeda mais forte, com mão de obra mais cara, é claro que os produtos ficam mais caros, não apenas para os americanos nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Portanto, eu entendo esse movimento, como eu falei, de busca por competitividade, melhoria no saldo das transações correntes e uma eventual busca pela reindustrialização nos Estados Unidos, mas como eu falei, isso não é óbvio. E de qualquer maneira, apesar de compreender esse movimento, eu não concordo com a forma que o governo americano vem impondo. Os outros países também lutam de forma desleal, o que abre precedente para falar, ora, se outros países também fazem práticas que não são saudáveis ao livre comércio, os Estados Unidos também têm o direito. E sim, por isso que eu compreendo, eu estou falando que esse sistema como é desenhado, sem ser o livre comércio, prejudica a todos nós. A China, por exemplo, lá em 1994 desvalorizou a sua moeda em incríveis 50% num curto espaço de tempo para ser competitivo e exportar produtos. Os Estados Unidos, um grande importador da China, viu uma boa parte desse consumo interno ser financiado pela própria China, que exportava produtos aos Estados Unidos, os Estados Unidos comprando, mandava dólar para lá e a China compra título público americano, financiando, estimulando o endividamento dos Estados Unidos para financiar esse sistema. Isso funcionou ao longo dos últimos 20, 30 anos, mas claro, agora apresenta problemas e a China continua buscando uma desvalorização da sua moeda para ser mais competitivo nos seus produtos e obviamente dificultar a reindustrialização dos Estados Unidos. Então veja como esse quebra-cabeça é bem complexo. Portanto, eu falei que eu compreendo, mas não
concordo com a forma desordenada, caótica e sem critério que os Estados Unidos vem anunciando essas tarifas selvagens para outros países, porque também já explicamos a fórmula matemática simples que o governo está considerando dos Estados Unidos como tarifa, o que não é. Ele está levando em consideração o déficit comercial, a diferença entre o que ele importa e o que ele exporta com cada um dos países e considerando isso tarifa. Há um erro conceitual em si. E mais, um déficit com algum ou alguns países não necessariamente é negativo. Você importa daqueles países algo que é mais competitivo e, portanto, agrega valor ao teu consumo interno, com maior disponibilidade de produtos a um preço mais competitivo. Deixo aqui um breve descritivo dos principais déficits e superávites que os Estados Unidos apresentam. O maior deles é com a China, com quase 300 bilhões de dólares, depois com a União Europeia, com mais de 230 bilhões de dólares, o México também, o Vietnã, que foram impostas tarifas de 90%, enfim, e a gente vê os países superavitários, o maior deles é a Holanda, 55 bi, e o Brasil também com um pouco mais de 7 bilhões de superávit, ou seja, os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam, e a gente viu a nossa tarifa de 10%. Agora, um outro ponto importante é que, nesse plano desenhado, as tarifas financiariam a diminuição dos impostos, que obviamente defendemos amplamente aqui nesse canal. A gente sabe que imposto é uma tomada forçada do patrimônio privado das pessoas para financiar um governo que não para de crescer e, portanto, não sou a favor disso, sou a favor da redução dos impostos. Só que se você reduz os impostos, significa que você reduz a arrecadação. Se você não diminui o gasto público, o déficit irá aumentar. Em 2024, os Estados Unidos arrecadaram 4,9 trilhões de dólares. Da onde vieram esses 4,9 trilhões de dólares? 50% é do imposto de renda de pessoa física. A gente vê 30% também aqui no quadrinho verde que vem oriundo de pagamentos de folha de trabalho e 10% de impostos corporativos. Ou seja, nós estamos falando que apenas o imposto de renda nos Estados Unidos gera uma arrecadação de quase 2,5 trilhões de dólares. É simplesmente impossível as tarifas financiarem na totalidade essa diminuição dos impostos. Muitos estão falando que os Estados Unidos poderia acabar, como aconteceu alguns séculos atrás, onde o imposto de renda não era cobrado e seria financiado pela tarifa, como a gente sabia isso no século XVIII, XIX, mas isso se torna, ao meu ver, praticamente impossível dado o montante que a gente tem aqui. Vamos lembrar que até o começo do século XX, o Estado tinha um tamanho ali de mais ou menos 5, 6% do PIB. Hoje é mais de 20% lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil ultrapassando os 40%. Portanto, acho que é bastante complicado isso. Tem um outro ponto que muitos estão ventilando, que é o objetivo de tudo isso seria os Estados Unidos reduzirem a sua taxa de juros, e ao reduzir a taxa de juros, a rolagem da dívida dos Estados Unidos, hoje em 36 trilhões de dólares, apenas esse ano, vencem 25% da dívida dos Estados Unidos por volta de 9 tri. Ao baixar a taxa de juros, você rola essa dívida com um custo financeiro menor. Mas a verdade é que isso não está funcionando também e veremos aqui em números. O mercado já destruiu mais de 10 trilhões de reais em riqueza, em valor de mercado, desde que foram anunciadas as tarifas. E quanto os Estados Unidos buscam economizar com pagamento de juros por ano com a queda da taxa de juros? 100, 200, 300 bilhões de dólares, uma vez que o custo financeiro está por volta de 1 trilhão ao ano. Se a taxa de juros cair, ele vai economizar isso, 200, 300, 400 bilhões de dólares. E 10 trilhões em valor de mercado já foram dizimados ao longo desse tempo. Portanto, bem complicado. O que está em jogo aqui é o que aconteceu, por exemplo, em 1985, um acordo de Plaza, em que França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Japão sentaram em volta de uma mesa no Hotel Plaza, por isso chamou-se Acordo de Plaza, que tinha como objetivo enfraquecer o dólar americano para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com esses países. Só que naquela época, esses países detinham grande parte da dívida americana. Hoje, o que nós vemos é algo muito mais complicado, porque grande parte dos países detém um número maior da dívida pública americana. Dos 36 trilhões de dólares da dívida dos Estados Unidos, por volta de 7 trilhões e meio
está na mão de investidores estrangeiros, de países estrangeiros, segundo o gráfico obtido pela Visual Capitalista. Ou seja, nós vemos que a China detém por volta de 860, 870 bilhões em dólares da dívida pública americana. O Japão é quem mais detém, 1,1 trilhão, e os dois países vêm diminuindo, vendendo esses títulos públicos americanos para o mercado, e ao vender o título público, significa que o valor de face do título cai e os yields, o rendimento, o montante que eles pagam em juros por ano, sobe e encarece a dívida, o custo financeiro dos Estados Unidos. Portanto, há um risco bastante importante aqui. Não acho que a China vá vender os seus títulos, afinal de contas isso vai jogar contra ela, porque ela venderia a um preço abaixo do que ela pagou, traria prejuízos, mas é algo que temos que ficar de olho. E quando eu falo que esse movimento não está funcionando em números, nós vemos que no dia do tal anúncio da Dia da Libertação, imposição das tarifas por parte do Trump, os títulos públicos americanos com vencimento de 2 anos estavam pagando 4,2% de rentabilidade anual. Depois de cair, bater 3,80, 3,90 em poucos dias atrás, agora já está pagando 4,46%. Ou seja, o rendimento dos títulos voltou a subir. E Jim Bianco, que vale a pena acompanhá-lo no X, ele postou exatamente isso, falando que ontem aconteceu algo extremamente importante e podemos estar vivendo um movimento de liquidação de títulos públicos americanos. Mais países vendendo a dívida pública americana que eles detêm, bota pressão no preço, o título cai e os yields, os rendimentos, sobem. O que ele falou é que desde sexta-feira até hoje, ou seja, são 3 dias seguidos de desvalorização do título e aumentando a taxa de juros. A última vez que isso aconteceu foi em janeiro de 1982, quando a taxa de juros estava em 14% dos títulos públicos com vencimento de 10 anos. Portanto, estamos vivendo um momento histórico e aqui eu acho que é muito mais profundo os 4 pontos adicionais que Trump está querendo com toda essa mudança e, portanto, ele parece que vai continuar peitando os países para que forcem maiores negociações e aí sim baixem as tarifas. Eu espero que isso aconteça. Mas são 4 pontos que nós abordaremos no próximo vídeo, que é justamente o que eu acredito que está em curso nos Estados Unidos e no mundo. É uma mudança de ordem econômica, de política doméstica nos Estados Unidos, de geopolítica mundial e de mudanças na cadeia de produção. É algo muito mais profundo e é por isso que Trump está disposto, mesmo com o mercado caindo mais de 10 trilhões de dólares, a enfrentar toda essa luta. Falamos no próximo vídeo sobre cada um desses 4 pontos, porque talvez a chave do negócio esteja aí. Seguimos.